Por que as mulheres não podem ser sacerdotes? Salve Maria! Eu sou o irmão Alexandre Cavalcante e muitas pessoas sempre fazem essa pergunta: por que as mulheres não podem ser sacerdotes? Será isso uma discriminação? A Bíblia ensina que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, por que Jesus não concedeu o sacerdócio às mulheres? Fica até o final desse vídeo e, ademais de conhecer essa doutrina sobre o importante tema do sacerdócio feminino tão discutido nos nossos dias, você vai descobrir esse prêmio de consolação que Deus deu aos homens. O primeiro ponto que devemos deixar claro é que não se trata de uma preferência misógina, mas que se trata de uma função que Deus determinou para cada sexo. E a missão corredentora que cada um de nós tem na sua própria salvação e na obra de salvação de Deus. Diante de Deus, homem e mulher têm a mesma dignidade, porém diferentes tarefas e diferentes carismas. A Bíblia e a própria história nos mostram que Jesus Cristo elevou a mulher, dando a ela valor e realce, rompendo com as normas culturais que existiam na época. Recordemos que era possível o homem repudiar a mulher por qualquer motivo, a seu próprio gosto. Mas Jesus foi contra isso de modo peremptório. Isso é inaceitável. Todo aquele que repudia sua mulher, diz Jesus, e se casa com outra, comete adultério. E aquele que se casa com uma repudiada por seu marido, comete também adultério. Amigos, nunca na história se havia defendido com tal claridade o direito das mulheres. Antes de nosso Senhor Jesus Cristo, a mulher era considerada propriedade do marido. Alguns chegavam a pensar que as mulheres não tinham alma. Desde o início de sua vida pública, Jesus é acompanhado pelas santas mulheres, como Santa Marta, Santa Maria Madalena. Na cidade de Siquém, ele conversa com a samaritana e impede depois que executem aquela mulher adúltera. Ele cura a uma mulher no dia de sábado, que era o dia de repouso. E quando ele ressuscitou, foi Maria Madalena a quem ele apareceu primeiro e antes de aparecer aos apóstolos. Porém, aqui vem o melhor de tudo. Nosso Senhor Jesus Cristo escolheu a uma mulher para ser a mãe de Deus, a Imaculada e Santa Virgem Maria. Ela é o único ser criado que tem uma tríplice relação com a divina majestade de Deus, com a Santíssima Trindade. Maria é filha de Deus Pai. Maria é mãe de Deus Filho. Ela é esposa do Espírito Santo. Ela dá a luz ao Redentor da humanidade. Pode haver maior evidência do amor que Deus tem pela mulher? Portanto, Jesus podia haver ordenado a Nossa Senhora como sacerdote, mas não o fez. Por quê? Seria porque Jesus despreza a sua própria mãe? Evidentemente que não. Santa Teresa de Calcutá nos disse que ninguém poderia ser sacerdote melhor do que Nossa Senhora, mas que ela manteve-se sempre como a escrava do Senhor. Jesus chama por seu próprio nome a 12 homens, limitados, pescadores, que o seguiram por 3 anos de sua vida pública. Ele designou a um deles, São Pedro, como pedra sobre a qual edificou a sua igreja. Aqui está a clara revelação de que esta é a vontade de Deus e Jesus Cristo obedece sempre à vontade do seu Pai. Na última ceia, Jesus reúne os 12 apóstolos, todos eles homens, varões, e institui a Sagrada Eucaristia. Isto é vinculante para a igreja. Com certeza, havia mulheres nesse lugar. Provavelmente, a própria Nossa Senhora estava aí. Porém, por sua decisão divina, Jesus não quis ordená-las. Esta foi a sua vontade, esta foi a vontade do Pai. A teologia responde: a Igreja Católica tem como objetivo ser fiel aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. O sacerdote se identifica com Cristo. Ele, Jesus Cristo, ordena aos apóstolos: façam isso em memória minha. E Jesus Cristo é Ele mesmo quem transmite o seu sacerdócio aos apóstolos. Eles renovam o sacrifício de Cristo participando do seu único sacerdócio. A realidade histórica é que o Verbo de Deus se encarnou como homem e, consequentemente, deveria ser representado por um homem. Na liturgia, o sacerdote atua, como dizemos, em persona Christi. Um homem poderia representar bem a Nossa Senhora? Do mesmo modo que seria isso impensável, Jesus Cristo escolheu a 12 homens para representá-lo.
tudo é perfeito na obra divina. A ordenação sacerdotal não é um direito, é um chamado do Divino Espírito Santo para o seu serviço. Sem embargo, aqueles que hoje reclamam pela ordenação sacerdotal para as mulheres o identificam como um direito. O Catecismo da Igreja Católica disse claramente: só um homem batizado recebe validamente a ordenação sacerdotal. O Papa Paulo VI afirmou de modo preciso que Cristo escolheu apóstolos todos varões, homens. E é por isso que a Igreja sempre obedeceu essa prática de uma maneira constante. Na Carta Apostólica Mulheres Dignitatem, do Papa São João Paulo II, ele ensina que nosso Senhor Jesus Cristo escolheu a homens de um modo totalmente livre e soberano. E depois, no ano 1994, o Papa João Paulo II ensinou de forma clara, eliminando qualquer dúvida, invocando inclusive o seu ministério petrino, que a Igreja não tem autoridade alguma para conferir a ordenação sacerdotal a mulheres. Ele afirma de modo vinculante que esse juízo deve ser sustentado definitivamente por todos os fiéis e que, portanto, esse tema está concluído para todos os católicos como um assunto que não se pode voltar a debater. A Igreja não pode dar aquilo que não recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo. O então cardeal Joseph Ratzinger reiterou que quem não acate essa declaração estará separado da fé da Igreja. Os argumentos feministas para pressionar a ordenação de mulheres são absolutamente colaterais a uma visão da Igreja, porque não questionam a verdade central. São argumentos utilitários, sentimentalistas e de direito civil. A Igreja dá um grande valor ao precioso dom da maternidade e a tudo que Deus concedeu às mulheres. E por isso que, obedecendo aquele mandato divino, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, entende que deve dar-se às mulheres aquilo que é das mulheres e aos homens aquilo que pertence aos homens. As mulheres têm uma função primordial na Igreja que não é menos central do que a dos homens, porém é uma função feminina. A presença de Maria como mãe da Igreja e, portanto, como mãe de todos os fiéis e mãe dos sacerdotes, deixa muito claro que essa determinação de Cristo não é uma exclusão das características próprias do gênero feminino. Maria é rainha. Maria é mãe dos sacerdotes. Não é difícil observar que na criação Deus teve uma notória preferência pelo sexo feminino. Espiritualmente, a mulher é igual ao homem, mas é mais favorecida fisicamente. Daí que a beleza é um atributo feminino. A mulher é mais precoce no desenvolvimento físico e inclusive psíquico, e geralmente mais longeva, é mais forte para suportar qualquer dor, e capaz de realizar mais de 2 ações ao mesmo tempo. E poderíamos seguir acrescentando uma larga lista de atributos que são unicamente femininos, porém temos que destacar um que é inigualável: a possibilidade de ser mãe. Para isso, Deus entregou às mulheres uma riqueza especial, afetiva e psicológica. Um homem jamais poderá ser mãe. E não é por isso que um homem vai se sentir discriminado por Deus. São papéis diferentes, complementares, mas não idênticos. Na sua paixão, o traidor foi um homem. Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, todos foram homens. O próprio Pedro, que negou a nosso Senhor Jesus Cristo 3 vezes. A única exceção foi Simão Cireneu, que ajudou Jesus a carregar sua cruz. As mulheres, pelo contrário, nunca traíram a nosso Senhor Jesus Cristo. Choraram no caminho do Calvário e se viram aos pés da cruz. Até a mulher de Pilatos tentou salvar Jesus. Não podemos ter dúvidas, amigos. Deus sempre teve uma preferência pela mulher. No entanto, também é verdade que Jesus Cristo reservou o ministério sacerdotal, que é um ministério de serviço e não de poder, para os homens. Não porque considerasse os homens superiores, mas por um desígnio de semelhança ao Verbo encarnado. O Senhor deu às mulheres tanto na criação e na redenção que os homens necessitavam pelo menos alguma coisa para eles. Essa eleição dos homens para o sacerdócio não pode ser entendida como uma confirmação de um absurdo e inexistente machismo divino. Mas bem devemos compreender como um prêmio de consolação que Deus, na sua infinita misericórdia, quis dar para os homens.
Amigos, saibamos olhar para as ações divinas com admiração e com amor. O que Deus concedeu para uma pessoa é um dom para ele agradecer, mas o que ele deu a outra pessoa é um dom para ser admirado. Assim, nós vamos viver a verdadeira alegria dos filhos de Deus e não aquela amargura dos seguidores de Satanás. Nos encontramos num próximo programa. Espere, tem uma coisa a mais. Sejamos generosos e levemos essa mensagem a outras pessoas compartilhando esse vídeo. Salve Maria!